Inicio aqui a minha participação neste Congresso Internacional dos 450 anos de Os Lusíadas. E, em primeiro lugar, gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos a todos os participantes e um agradecimento especial ao professor Felipe de Saavedra pelo convite. A música em Camões, concordâncias musicais no Cancioneiro de Paris. Este trabalho ele é fruto de uma prática musical mais do que uma pesquisa acadêmica. Durante mais de 20 anos eu venho me debruçando sobre o conteúdo dos cancioneiros musicais ibéricos e nesse percurso descobri que precisava também acessar as fontes poéticas que são irmãs desse material musical. Portanto, aqui nós temos o resultado desta prática musical ao longo de 20 anos, junto com a Capela Ultramarina, ensemble dedicado à pesquisa e interpretação dessa música do século XVI, o qual eu dirijo. Desde a publicação das Rimas de Camões, em 1595, que nós já temos uma parte dedicada aos versos em redondilha, entre eles as formas fixas, né, da cantiga e do vilancete. Esse tipo de poesia, nós sabemos que é eminentemente uma poesia musical, apesar de que as publicações, né, via de regra, não traziam música escrita, e nós não temos exatamente registros musicais que são atribuídos diretamente a Luís de Camões. Portanto, é importante que nós busquemos nas fontes musicais estes pontos de contato que vão nos trazer um pouco a ideia de como era a música na poesia de Luís de Camões. E um dos documentos que é muito interessante para nós nesse sentido é o Cancioneiro Musical de Paris, que nós vemos aqui um dos fólios dele. É um documento do século XVI que traz uma boa quantidade de música escrita para poemas, né, quase em sua totalidade, poemas em redondilha, em formas fixas, da cantiga do vilancete, e também uma quantidade expressiva de poemas em língua portuguesa. Falando brevemente sobre o que é este Cancioneiro de Paris, ele foi encontrado na biblioteca da Escola Nacional Superior de Belas Artes, em Paris, sob a cota Masson 56. Durante um tempo ele tinha esse nome de Chansonnier Masson e depois fixou-se o nome de Cancioneiro de Paris. Nós temos nele 122 peças musicais seculares, palacianas, que aparecem escritas a 1, 2 e 3 vozes, sobre textos em português e castelhano. O vilancico é a forma musical predominante que corresponde, né, às formas fixas poéticas do vilancete e da cantiga. Vamos encontrar também a ocorrência em escala menor do romance ibérico, que aparece em 6 peças, todas em castelhano. Os estudos do cancioneiro. Em 1969, nós temos o primeiro estudo dedicado a este cancioneiro, que foi feito por François Reynaud, foi uma tese de doutoramento, que não foi publicada. Portanto, esse estudo permaneceu restrito a pesquisadores e a poucas pessoas que tinham acesso a este trabalho. Em 1986, nós temos a publicação do volume Vilancetes, Cantigas e Romances do século XVI, pela Fundação Calouste Gulbenkian, com estudos e transcrição de Manuel de Moraes. Esta publicação vai tornar o cancioneiro acessível aos músicos, aos intérpretes. Então, a partir daí, nós percebemos que o seu conteúdo começa a ser visitado e interpretado não só por conjuntos que são especialistas na música antiga, mas também por agrupamentos corais. E então, este cancioneiro ganha, digamos, vida novamente. É interessante notar aqui que somente em torno de 2015 e 2017
é que nós passamos a ter acesso direto ao manuscrito quando ele fica disponível em linha. Até então, a única fonte que nós tínhamos para consultar a música deste cancioneiro era a edição do Manuel de Moraes e algumas outras que também foram saindo ao longo do tempo. Mais recentemente, nós temos um estudo em uma dissertação de mestrado do Nuno Raimundo, pela Universidade Nova de Lisboa, onde ele faz um estudo muito mais completo, exaustivo, sobre as características do documento, materiais do documento em si e também sobre seu conteúdo. Esse estudo realmente ele deu um passo adiante na compreensão desse documento. Bom, o que nós podemos brevemente dizer sobre o cancioneiro e o seu conteúdo? Ele é composto por 3 partes. A primeira parte, ela traz vilancicos a uma voz, são 61 peças, sendo que 79% do conteúdo está em castelhano e 21% em português. É um repertório que pode-se ver que é de origem mais antiga, de fins do século XV e início do século XVI, e apresenta concordâncias com outros cancioneiros também mais antigos, como o cancioneiro de Palácio e da Colombina, que são espanhóis, e o cancioneiro de Elvas, português. Uma segunda parte, ela traz romances a uma voz, são 6 peças em castelhano, também com essa característica de ser um repertório mais antigo, ou seja, de fins de século XV e início do século XVI. Finalmente, nós temos uma terceira parte que vai trazer um material de vilancicos a 3 vozes, que são 34 peças, sendo que temos aqui 66% em castelhano e 34% em português. Aqui é interessante porque as concordâncias que nós vamos encontrar deste repertório estão apenas em outros documentos portugueses, como o Cancioneiro de Elvas e Belém, e também temos uma quantidade expressiva de peças em língua portuguesa. Finalmente, há alguns outros acréscimos que foram feitos nos espaços deixados entre cada parte do cancioneiro. Neste cancioneiro, nós vemos que um total de 8 copistas contribuíram para sua elaboração, sendo que 90% de todo o conteúdo foi feito pelos 2 primeiros copistas. Todos os autores eram possivelmente de origem portuguesa, o que nós podemos perceber pelos aportuguesamentos nos textos em castelhano. Há uma quantidade expressiva de peças com texto em português que também confirma essa origem portuguesa. Em cancioneiros espanhóis, por exemplo, como o de Palácio, as peças em português chegam no máximo a 5% do conteúdo total. Falando aqui um pouco agora sobre estas concordâncias do conteúdo do Cancioneiro de Paris com o conteúdo da obra das Redondilhas de Luís de Camões. Aqui é importante nós dizermos, que podemos dividir as concordâncias entre as glosas feitas ao mote, que podemos dizer que temos os motes glosados, ou seja, uma composição poética nova utilizando versos do mote, como veremos adiante, e as voltas ao mote, onde o poeta segue a estrutura da forma fixa, gerando uma copla que pode ser facilmente transposta para a música existente para aquele mesmo mote. Finalmente, nós temos uma profusão de citações que são motes ou apenas 1 ou 2 versos de motes que aparecem citados dentro de outras obras, de outros poemas de Camões ou das cartas ou mesmo do teatro. Falando rapidamente das citações, em primeiro lugar, nós temos 3 ocorrências no poema Disparates Seus na Índia, onde 3 versos do Cancioneiro de Paris aparecem entremeados em algumas das estrofes. Em seguida, nós temos as cartas, onde temos também aí algumas ocorrências na carta 1, na carta 3 e na carta 4. Interessante ver aqui na carta 3 a ocorrência desses versos do Missa Reo son las armas, que também foram utilizados por Cervantes no Quixote. No teatro, nós teremos
entremeado nas falas dos personagens, algumas ocorrências no Alto de Filodemo e na Comédia dos Anfitriões. Então, muito brevemente, essas são as citações textuais. Aqui, apenas como uma ilustração, nós podemos ver aqui como aparece, né, nos disparates seus na Índia. Vemos logo ali na primeira estrofe que aparece o verso Dejadlos mi madre, que faz parte deste mote encontrado no Cancioneiro de Paris. Seguindo, nós temos as glosas, como havia dito, nesse caso, estruturas poéticas, normalmente são estrofes com 10 versos, onde o último verso é um verso do mote, que são feitas a partir de motes que encontramos no Cancioneiro de Paris. Temos aqui Já Não Posso Ser Contente, glosado por Camões e também por Francisco de Sá Menezes, e também Foi-se Gastando a Esperança, que aparece já na terceira parte das rimas de 1666. Aqui podemos ver brevemente, apenas para ter ideia da estrutura, o texto de Já Não Posso Ser Contente no Cancioneiro de Paris, à esquerda, e à direita a glosa de Camões, e podemos perceber que sempre o último verso é sucessivamente o primeiro, segundo, terceiro e quarto verso do mote. Aqui vemos como isto aparece, né, na edição das rimas e também no cancioneiro. A mesma coisa acontece com Foi-se Gastando a Esperança, podemos perceber aqui a mesma estrutura de glosa. Importante notar que esse tipo de produção poética ela não terá um aproveitamento musical imediato, já que ela não segue a forma fixa da cantiga do violoncete, então ela não se encaixaria na estrutura melódica de uma peça pré-existente. Finalmente, no caso das voltas, nós temos 3 ocorrências de voltas para motes em castelhano, que são Para que me dan tormento, Quero ir mi madre, que aparece em Camões como Irme quiero madre, e Amor louco, Interessante observar que esta última, Amor louco, também este mote aparece num manuscrito espanhol do século XVII, que também contém uma versão para um soneto de 7 anos de Pastor Servia Jacó, no caso de uma versão castelhana, então, que é a única versão de um soneto camoniano que temos uma música do período. No caso das voltas para motes em português, nós temos ocorrência tanto na primeira parte, com peças a uma voz, como na terceira parte do Cancioneiro de Paris. E veremos agora rapidamente um pouco cada uma destas peças. Aqui nós temos Partir Não Me Atrevo, que no caso, na obra de Camões, aparece o mote referido pela terceira e quarta linha, Se me levam águas, nos olhos as levo. É interessante que, apesar de Camões referir-se ao mote apenas com 2 versos, no caso o terceiro e o quarto verso, ao elaborar as voltas a esse mote, ele segue a estrutura como se houvesse um mote de 4 versos. E isso faz com que a gente possa adaptar facilmente a música existente no cancioneiro. Vemos aqui que a música está escrita a uma voz e, no caso, ela tem apenas o material melódico correspondente ao mote. Falta a mudança melódica, né, que seria o início da copla. No caso, com a Capela Ultramarina, eu fiz uma reconstituição desta peça a 3 vozes, completando a melodia, para gravar isso no nosso álbum A Cantar uma Cantiga de 2019. Outro ponto interessante aqui deste manuscrito é que nós vemos que foram anotados o mote e uma copla, originalmente, e posteriormente outro copista anotou mais 2 voltas a este mote. Vida da Minha Alma, também nós teremos aqui uma peça a uma voz. Novamente, percebemos
que originalmente foram anotadas 2 voltas ao mote, depois outras voltas foram anotadas por outro copista. E Camões nós temos a ocorrência de voltas a esse mote, tanto nas rimas de 1595, como depois na edição de 1616, onde aparece mais uma volta a este mote. No caso de Menina dos Olhos Verdes, também nós temos aqui já na terceira parte do cancioneiro uma peça escrita a 3 vozes que aparece em 2 versões. Essa é a primeira das versões. A segunda versão é apenas uma pequena variação rítmica do mesmo material melódico, e percebemos aqui que as voltas foram anotadas posteriormente. E nós temos aqui a coincidência de uma volta de Camões, que é a terceira Verdes não o são, no que alcanço deles, que também aparece no manuscrito do Cancioneiro de Paris. Do Vosso Bem Querer Senhora, também escrita a 3 vozes, e nós temos aqui essa variação interessante que, na obra de Camões, o mote é referido apenas como Vosso Bem Querer Senhora. Finalmente, na fonte está Alianor, que aparece nas rimas da segunda parte das rimas de 1616, também uma peça a 3 vozes. Aqui nós vemos que as 2 voltas existentes foram anotadas pelo escriba original, e nós temos motes escritos por Camões. Todo esse material ele tem sido uma fonte de interpretação e execução e criação para a Capela Ultramarina, que é esse grupo que nós vemos aqui em uma apresentação realizada no Rio de Janeiro como parte do lançamento do álbum A Cantar uma Cantiga, de 2019. Temos aqui um material que, ao ter este aporte das fontes poéticas, ele se enriquece muito. Então, para nós é muito importante poder fazer essa ponte entre a poesia escrita de Camões e encontrar nela exemplos musicais e poder pensar até que podemos propor um cancioneiro musical para Luís de Camões. Como conclusões para esta breve comunicação, podemos dizer que as fontes musicais dos cancioneiros, enriquecidas pelos aportes de outras fontes literárias, como as rimas de Luís de Camões, têm sido a matéria-prima para o trabalho desenvolvido com a Capela Ultramarina. Em 2019, lançamos o álbum A Cantar uma Cantiga, com peças do Cancioneiro de Paris escritas sobre textos em língua portuguesa. Neste trabalho, tivemos a oportunidade de utilizar algumas das voltas de Luís de Camões, bem como de outros poetas do período, como Cristóvão Falcão e Diogo Bernardes. Ao verificar concordâncias entre a produção camoniana e o manuscrito musical do Cancioneiro de Paris, podemos afirmar que ambos são resultantes de um mesmo ambiente cultural, onde circulavam motes, romances e poesia. Percebemos que os motes de vilancetes, cantigas, bem como todo um repertório de romances, era usado livremente por vários autores dentro da vida palaciana, entre eles Luís de Camões. O expediente de citar versos de rimas amplamente conhecidas nas falhas de personagens, em poemas ou mesmo dentro das cartas, ainda que somente um verso, garantia uma rápida identificação junto ao público a que se destinava a obra. Isto funcionava, portanto, como um elemento para captar a atenção do ouvinte. A produção de rimas em forma de glosas, conforme verificamos no caso de Foi-se Gastando a Esperança e Já Não Posso Ser Contente, também faz uso desse mesmo princípio de se partir de um elemento conhecido por todos para produzir um material novo. Finalmente, é nas voltas a motes conhecidos que aparecem tanto nas rimas como em peças musicais que vamos encontrar uma possibilidade clara de dar uma vocalização musical à poesia camoniana. Apesar dos vários testemunhos de época de que a poesia em forma fixa tinha caráter eminentemente musical, esse é um fator muitas vezes negligenciado dentro dos estudos literários.
Então, buscamos aqui dar esta visão musical a esta parte da poesia camoniana. O fato de muita poesia em forma fixa parecer escrita apenas em versos, sem música anotada, significa mais que sua prática musical era implícita e recorria a formas de improviso e autoacompanhamento, amplamente difundidas no ambiente palaciano quientista, do que estivesse a acontecer um progressivo abandono desta forma de vocalização. Encontrar no Cancioneiro de Paris algumas peças cujos motes tiveram voltas escritas por Camões e outros poetas coevos nos dá a oportunidade de enriquecer as possibilidades de interpretação musical deste repertório, ao mesmo tempo em que podemos trazer para os estudos literários uma visão prática de como podia se dar a execução dessa poesia. Finalmente, esse conhecimento abre portas para novas possibilidades interpretativas da poesia de Luís de Camões pela música. Para além das versões musicais das voltas em comum das duas fontes, poética e musical, podemos propor a adaptação de outras rimas camonianas sobre a música de outras peças do Cancioneiro de Paris ou outros cancioneiros. Esse é o atual projeto da Capela Ultramarina, onde buscamos propor um cancioneiro musical para Luís de Camões. Agradeço muito a todos que me acompanharam até aqui. Meu muito obrigado. Menina dos olhos verdes, porque me não vedes, porque me não vedes, porque me não vedes. Verdes não o são o que alcanço deles, verdes são aqueles que a esperança